Êxodo 16, do 16 ao 18. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Aqui a gente começa a ter uma ideia. Qual é a intenção de Deus ao abençoar você, ao abençoar a mim, ao abençoar o povo? Ele tirou todo mundo do Egito, todo mundo. E Deus fez muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Quando libertaram o negro, não deram nada para ele. Como que ele poderia recomeçar se não deram nada para ele? Quando Deus libertou o povo do Egito, mandou pedir objetos de ouro, de prata para os egípcios. E os egípcios, apavorados com as pragas, queriam se ver livres daquele povo. Não, pega o que você quiser, leva embora. A Bíblia diz que eles saquearam o Egito, saíram ricos. Todo mundo rico. Por quê? Porque eles precisavam de dinheiro para recomeçar. Então você percebe que Deus é extremamente preocupado com o futuro do povo. Aí, à medida que eles caminhavam pelo Egito, Deus fazia milagres. Por quê? Porque milhares de pessoas perdidas no meio do deserto, perdidas não porque eles tinham um caminho a seguir, mas milhares de pessoas no meio do deserto, você percebe que eles precisam de socorro e às vezes até de milagre. Aí Deus fez com que a água saísse da pedra e o maná caísse do céu. Aqui são as instruções para o maná. Todo mundo vai colher o maná, todo mundo. Mas não vai guardar mais do que aquilo que é necessário para comer. Não vai encher a tenda de maná, não. Todo mundo vai colher e todo mundo vai medir um homer por cabeça. O que é um homer? É uma medida parecida com 2 litros, equivalente a 2 litros. Alguns entendidos dizem que era mais, de 2 a 4 litros. Outros dizem que era menos, né? Mas é equivalente a 2 litros. O fato é que 2 litros daquele maná era suficiente para a alimentação de uma pessoa. Mas na hora de colher, você observa aqui que na hora de colher, sempre tem aquele que colhe mais que o outro. Sempre tem. Sempre tem aquele que tem limitações na hora do trabalho, da colheita, na hora de fazer. Daí qual que era a instrução? Vai lá, mede um homer por cabeça, cerca de 2 litros por cabeça. E não pega mais do que isso. Era a ordem. Agora vamos pensar no seguinte: que ideia isso nos passa? A ideia é de que o que colheu demais teve o seu quinhão, mas o que colheu de menos foi completada pelo que colheu demais. Aí o que colheu muito teve o suficiente. E o que colheu pouco também teve o suficiente para um dia, porque no dia seguinte o maná caía de novo. Então aqui a gente começa a entender as intenções que Deus tem ao abençoar o povo. Ele quer abençoar todos por igual. Ele quer que todos tenham, tanto o que tem muito quanto o que tem pouco. Lá era uma colheita diária, mas aqui na nossa vida, o trabalho também é diário, também é uma colheita diária.
Agora, qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é te abençoar, 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 abençoar. Ele quer abençoar você para que você tenha, para suprir você, para suprir a sua família, para suprir a igreja e para suprir até desconhecido, gente que não tem nada a ver com a sua igreja. A ideia de Deus é que o que colheu muito tenha o suficiente. E aquele que colheu pouco também tenha o suficiente. E que ninguém passe falta. Por isso é que Deus quer te abençoar. Deus quer que nunca te falte nada. O que comer, o que vestir, o que morar. Deus quer que não te falte trabalho, até porque a terra está aí, né? Só plantar e colhe. Deus quer suprir todo mundo, mas Ele sabe que nós temos limitações, que tem pessoas que são extremamente limitadas. Ele sabe disso, ele sabe. Tem gente que tem problema na hora da colheita. Tem gente que tem problema na hora do trabalho. Tem gente que tem problema na hora do ganho. Então, qual que é a ideia? Aquele que tem muito, supre o que tem pouco. De forma a que a coisa fique mais ou menos igualada. Todos possam ter o que comer, o que vestir, onde morar. Por isso que desde o passado, Deus já estabeleceu o dízimos, ofertas voluntárias, ofertas alçadas. Para quê? Para que o que tem muito dê para o que tem pouco e as coisas fiquem equilibradas e todos possam ter. Daí, a gente pode afirmar para você que a intenção de Deus é abençoar você, é abençoar sua casa, sua família, para que você sempre tenha um pouco mais para distribuir para quem necessita. Essa é a intenção de Deus. Fica bem claro nas Escrituras. E ainda vamos ver outros versículos para frente.